Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Vamos continuar a nossa saga, estudar para o Exame Nacional de Acesso ao Mestrado Profissional em Matemática ou Profmat. E agora na sequência de vídeos para resolver a prova do Acesso 2022. Nós já estamos agora nesse vídeo para resolver as questões 26 a 30. Bom, eu vou deixar aqui na descrição o acesso à resolução das outras questões. Você que não acompanhou, vai dar uma olhada em cada um deles lá. Temos informações, vídeos de informações sobre o Profmat de um modo geral, o acesso e o curso em si, as vantagens de se fazer o mestrado profissional em matemática, para você que é licenciado em matemática ou áreas afins, ou que dá aula de matemática. Então, vamos iniciar o nosso vídeo. Bom, vamos aqui então para a tela, questão 26 a 30 do Exame Nacional de Acesso ao Profmat 2022. Na questão 26, ele fala o seguinte: dois computadores com capacidades de processamento diferentes vão ser dedicados para rodar o mesmo algoritmo. Um deles, trabalhando sozinho, completaria o trabalho em 4 horas. O outro, sozinho, levaria 6 horas. Os dois computadores trabalhando juntos concluiriam o trabalho em... essa é uma questão que envolve proporcionalidade. A ideia é que você tenha bastante cautela em resolver uma questão desse tipo. Nós vamos fazer o primeiro computador, tá aqui, o primeiro PC. Primeiro computador, vamos ver aqui a questão, os dados da questão, né? Trabalhando sozinho, completaria o trabalho em 4 horas. E aí o segundo PC, trabalhando sozinho, levaria 6 horas. Então vamos fazer com que a gente consiga entender em 1 hora qual é a produção desses computadores. O primeiro computador, em 1 hora, ele vai fazer então 1/4 do trabalho, já que ele faz o trabalho todo em 4 horas. O segundo computador, em 1 hora, ele vai fazer 1/6 do trabalho, ele é um pouco mais lento, tá? E aí, então, somando essas duas frações, nós teremos que 1/4, ainda com 1 hora, né? Analisando aqui 1 hora de trabalho, mais 1/6 será igual a 24 dividido por 6 mais 4, 10. Bom, é claro que você pode fazer o MMC que daria 12 e aqui seria 5. Tá? Fazendo de uma forma mais rápida, eu faço o produto e eu somo, coloco a soma no numerador. E aí depois eu posso reduzir aqui, 5, 12. É outra forma de você resolver soma de frações quando o numerador é igual a 1. Tá? E agora, bem, eu tenho que em 1 hora, então, os dois computadores eles fazem 5/12 do serviço. Então, a minha ideia é querer saber em um serviço completo. Um serviço completo, então, seria 1 dividido por 5/12. Bom, se em 1 hora ele faz essa quantidade de serviço, o serviço inteiro, se você quiser ainda fazer com mais, usar aqui uma regra de 3 para entender melhor, vamos fazer assim, ó. Em 1 hora, ele vai fazer 5/12 do serviço. Certo? Então, um serviço completo, ele vai fazer em quantas horas? Muito bem, aí vai ficar 5/12 vezes x, está fazendo produto dos meios igual ao produto dos extremos. 1 hora vezes um serviço. E aí, então, a gente vai ter que x vai ser igual a 1 dividido por 5/12. Ou seja, o inverso de 5/12 é 12 sobre 5, que dá 2,4. Então, um serviço ele vai fazer em 2,4 horas. Opção correta, letra B de bola. Vamos para agora a 27ª questão. Sim, o assunto anterior é proporcionalidade, claramente, né? Questão 27. A diagonal menor do losango de lado L, com dois ângulos internos medindo 30 graus. Então, vamos desenhar aqui um losango, para a gente ter uma ideia.
Então eu tenho aqui o lado L, isso aqui é L, isso aqui é L, isso aqui é L, dois ângulos internos 30 graus. O losango ele vai ter dois ângulos agudos e dois ângulos obtusos. Então claramente os 30 graus são esses dois ângulos aqui. O que é que ele precisa saber aqui é o tamanho da diagonal menor, que a gente vai chamar de D minúsculo. E aí você vai prestar atenção nesse triângulo aqui em cima, o losango ele é formado pela diagonal menor, ou pela diagonal maior também, mas particularmente pela diagonal menor ele divide o losango em dois triângulos isósceles. E aí o ângulo da base aqui é só você pegar 180 menos 30, dá 150, seria 75. Mas não é informação relevante. Eu vou dizer que o assunto é trigonometria, na realidade é geometria, né? Mas aí, olhando aí para o que se pede no edital, eu vou pela resolução, está mais próximo aqui, que seria uma trigonometria, porque eu vou usar cosseno. Na realidade aqui o que a gente está fazendo mesmo é o uso da geometria. Então vamos lá, lei dos cossenos. Por que eu vou usar a lei dos cossenos? A lei dos cossenos você utiliza ela sempre que você tem dois lados, um ângulo entre esses lados e você quer saber o terceiro lado. Bom, você pode dizer, eu não tenho os dois lados, mas a minha resposta, se você olhar aqui os itens, está em função de L. Logo, eu não preciso saber a medida de L, já que a resposta está em função dele. O que eu preciso saber é que são iguais a L e que o ângulo entre eles é um ângulo notável. Um ângulo de 30 graus é fácil de você descobrir qual é o seu cosseno. Bom, aí vamos supor que você queira fazer de outra forma. Então você pode, por exemplo, aqui dividir ao meio. Você teria um ângulo de 15 graus. Você teria aqui L, você vai ter aqui o D. E aí você tem como D sobre 2, né? Metade da diagonal. Você tem que também como fazer isso daqui, usando, por exemplo, aqui a tangente de 15 graus. Mas aí você requer descobrir a tangente da diferença de dois ângulos. Seria aqui para encontrar a tangente de 45 graus, você tem que saber a tangente de 15 graus de 45 menos 30. Já requer o uso de outra fórmula. Mas se você quer, põe aqui nos comentários que eu resolvo de novo essa questão utilizando aqui essa fórmula da tangente. Mas a lei dos cossenos é bem mais rápida, porque o que diz a lei dos cossenos? Diz que esse terceiro lado ao quadrado é a soma dos dois primeiros, L ao quadrado mais ao quadrado, né? A soma do quadrado dos outros dois, menos duas vezes esses dois lados, L vezes L, vezes o cosseno do ângulo que está entre eles. Então vamos desenvolver isso daqui, d ao quadrado vai ser L ao quadrado mais L ao quadrado, 2L ao quadrado, menos 2 vezes L também dá 2L ao quadrado. O cosseno de 30 graus, você tem que lembrar, é raiz de 3 sobre 2. Aí eu tenho um vídeo aqui falando sobre os cossenos dos ângulos notáveis. Eu vou botar aqui em cima, né, do lado direito, para você dar uma olhadinha. Eu posso colocar aqui o 2L ao quadrado em evidência. Você vai ficar aqui com 1 menos raiz de 3 sobre 2. Desenvolvendo um pouco mais esse parênteses, vai ficar 2L ao quadrado. Colocando tudo sobre uma fração só. 2 vezes 1 dá 2. Menos a raiz de 3. Aqui eu tenho um 2 multiplicando, 2 dividindo. Eu posso simplificar, será L ao quadrado, que multiplica 2 menos a raiz de 3. Bom, e agora, como eu quero o valor de D, não de D ao quadrado, eu vou fazer a raiz quadrada ambos os membros. Seria, então, raiz quadrada de L ao quadrado, 2 menos a raiz de 3. L ao quadrado, eu posso tirar ele da raiz, já que ele é um quadrado perfeito. Vai ficar L, e dentro da raiz ficará 2 menos a raiz de 3. Bom, essa opção aqui nós temos na letra A. Ok? Deixa nos comentários aí se você não entendeu alguma coisa, se eu pulei algum passo, seria interessante repetir para fazer um novo vídeo.
dá o seu like, tá? Se inscreve no canal se não for inscrito. E se quiser mais informações, deixa seu e-mail. E aí eu vou te enviar mais material de estudo aí para o Profmat. Questão 28, o número de pontos da reta 2y igual a x mais 1, tais que a abscissa é igual ao quadrado da ordenada, ou a ordenada é igual ao quadrado da abscissa, então é igual a... Vamos colocar aqui a equação da reta, 2y igual a x mais 1. O que ele precisa é saber o ponto onde a abscissa, ou seja, o x é igual ao quadrado da ordenada, ou a ordenada é o quadrado da abscissa. Então vamos fazer para o primeiro caso, fazer x igual a y ao quadrado. Então a gente tem aqui, ó, na nossa equação 2y igual a x, vai ser 1y ao quadrado mais 1. E colocando aqui no formato de uma equação do segundo grau, y ao quadrado, eu vou subtrair 2y, ambos os membros, mais 1, igual a 0. E a gente tem que o delta será, o a aqui é igual a 1, né? O b menos 2 e o c igual a 1. Delta, que é b ao quadrado, menos 4ac, menos 2 ao quadrado, que é 4. Menos 4 vezes 1 é 4. Então, delta é 0. Nós vamos ter duas raízes iguais, ou uma raiz apenas real. Então, y será igual a menos b, ou seja, menos 2, que dá mais 2, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então, y igual a 1. Bom, sabendo que o y é igual a 1, a gente substitui aqui no início. Se o y é igual a 1, o x vai ser igual a 1 ao quadrado, que é 1 também. Então, um ponto que nós vamos ter é esse, tá? Para a segunda situação, nós vamos ter que o y é igual a x ao quadrado. E aí eu vou substituir aqui, ó, o y por x ao quadrado. A gente vai dar 2x ao quadrado igual a x mais 1. Então o que eu vou fazer? Subtrair x mais 1 de ambos os membros, vai ficar 2x ao quadrado menos x menos 1 igual a 0. E mesma coisa, aqui o a vai ser 2, o b é menos 1 e o c menos 1. Então vamos ao delta, b ao quadrado, menos 1 ao quadrado, que é 1, menos 4 vezes 2 vezes menos 1, vezes 4 vezes 2 vezes menos 1. Então vai ficar 1 mais, menos com menos dá mais, 8, 9. E agora o x será igual a menos b menos menos 1 dá 1, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 9, a raiz quadrada de 9 é 3, dividido por 2 vezes a, por 4, 2 vezes 2 que é 4. Daí a gente vai ter duas raízes, vamos ver o x', vai ser a soma, 4, 3, 1 mais 3 dá 4, dividido por 4 dá 1. E o x duas linhas vai ser a diferença, 1 menos 3 dá menos 2, dividido por 4 dá menos meio. Aqui, quando o x for igual a 1, 1 ao quadrado é 1, o y é 1. Essa resposta nós já havíamos encontrado aqui, né? E quando x for menos meio ao quadrado dá 1/4. O y será igual a 1/4. Então, nós vamos ter dois pontos. A opção correta, então, é a letra C de casa. Tá? Aqui é uma função quadrática, o assunto tratado nessa questão. Questão 29. Se u e v são as soluções da equação, então essa aqui é uma equação de segundo grau, equação quadrática, o assunto, né? X ao quadrado menos sx mais p, onde s aqui deve ser a soma das raízes e o p é o produto das raízes com o produto diferente de zero, então u menos v ao quadrado é igual a... Bom, ele quer saber o que é u menos v ao quadrado. Se você desenvolver isso daqui, você vai ter u ao quadrado, vou colocar fora da ordem normal, mais v ao quadrado menos 2 vezes u vezes v. Tá? Agora aqui a gente tem que o s vai ser, se você tem as soluções, as raízes são u e v, então o s é u mais v. E o p é igual a u vezes v. Tá? Se a gente fizer, bom, eu preciso de u ao quadrado e v ao quadrado. U vezes v eu já sei que é p. Mas eu preciso de u ao quadrado. Então eu vou fazer o quadrado do s aqui. O quadrado do s será u ao quadrado mais v ao quadrado mais 2u vezes v. Aí olha que legal. Fazendo aqui, ó,
esse fator que eu preciso, né, que está aqui, u ao quadrado mais v ao quadrado, será s ao quadrado, subtraindo 2uv, né? Ou seja, vai ficar s ao quadrado menos 2u vezes v é p. Bom, então essa relação aqui é o que eu vou substituir ali, onde eu preciso. U ao quadrado mais v ao quadrado vai ser s ao quadrado menos 2p, menos 2u vezes v, que é p também. Então será s ao quadrado menos 4p, só isso. Opção correta, item letra A. Agora a 30ª questão, última dessa prova do ENA 2022 e último desse vídeo. O assunto é estatística, particularmente mediana. É importante falar que na mediana eu tenho que os meus dados estarem em um rol, ou seja, vão ter que estar na ordem crescente ou decrescente de valores, e eu vou tomar o elemento do meio. Se for número par, eu pego a média dos dois elementos do meio. Vamos fazer isso na prática com essa questão. Os candidatos A, B, C, D e E estão disputando esses candidatos que aqui estão, né? Uma vaga de emprego em uma empresa e fizeram prova de português, matemática, história e informática. A seguir estão as respectivas notas em cada disciplina. Então, vamos supor que português, isso aqui é meio relevante, mas matemática, história e informática. Mas vamos pôr isso aqui, tá? Pelos 5 candidatos. Segundo o edital de seleção, o candidato aprovado será aquele para o qual a mediana das notas, então frisa aí o termo mediana, que é o X da nossa questão, obtidas por ele nas 4 disciplinas for a maior. O candidato aprovado vai ser, então vamos botar aqui a mediana. Na realidade eu vou fazer assim, ó. Eu quero fazer primeiro o rol das notas e depois a gente encontra a mediana. Bom, aqui ó, já está na ordem, né? 34, 34, 34, 35. Então, vou pegar aqui, como é um número, todos eles são 4 notas, é um número par, eu vou pegar a média dos dois elementos do meio, que vai ser 34, porque são iguais. Aqui, ó, 33, 34, 35 e 40. Então, eu vou pegar a média entre 34 e 35, 34,5. Não precisa nem fazer, que é a soma dividido por 2. Aqui será 35, 36, 36 e 37. Os valores são iguais, a mediana é a mesma. Na candidato D, nós vamos ter aqui 25, 36, 38 e 41. Vamos pegar a média 36, 38, é o número que está no meio, é o 37. E agora esse daqui vai ser 17, 27, 37, 42. A média é entre 27 e 37, a soma dá 64, 32 é a média desses dois elementos, que é a nossa mediana. Então, claramente, aqui ó, o maior valor é o elemento da letra D. Então, a opção correta dessa questão 30 é a letra D, o assunto é estatística. E eu espero então que você tenha aproveitado ao máximo aí a resolução desse exame nacional, tá? Agora, deixa no comentário aí o que você precisa saber mais, o que você não entendeu nas resoluções, o que você quer que a gente fale mais. A prova agora do ano de 2022 para o acesso em 2023 está bem próximo, agora em outubro. Nós estamos fazendo o vídeo finalzinho de setembro, hoje é dia 27 de setembro. E aí temos pouco tempo para estudarmos para esse próximo acesso. Então coloca nos comentários para a gente poder intensificar o que é que você precisa aprender mais, que a gente vai focar. Acompanhe nossos vídeos, que eu vou colocar a estatística dos assuntos que mais caem. Vou colocar alguns vídeos aí com algumas questões das provas anteriores e questões similares. Vai ser uma coisa bem legal. Tá? Acompanhe sempre o nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo.